Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Perde é quem trai, quem é traído se livra. A princípio pode parecer uma frase um tanto fria, mas não é. Lembre-se de quem está falando aqui é uma pessoa com autoridade no assunto, porque eu vivenciei isso. Eu vivenciei uma traição e um abandono. Então eu posso dizer que é muito melhor, com certeza, ser a parte ofendida do que a parte ofensora. Porque você poder ter a consciência tranquila e você poder colocar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz não tem preço. E isso me faz lembrar de uma das histórias mais lindas da Bíblia para mim, que é a história de José do Egito. José nos deu um grande exemplo de caráter, de integridade, de honestidade. Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, o seu chefe, ele não cedeu à tentação, porque com certeza aquela mulher deveria ser linda, maravilhosa, esplendorosa. E ele poderia ter cedido, ter ficado com ela, mas não, ele não abandonou seus princípios. E eu acredito que ela já deveria ter dado vários sinais e insinuações de que ela o desejava, até que um dia ela planejou a cartada final para pegar José de jeito. E o que ele fez? Ele preferiu fugir. E ela, por sua vez, rasgou o manto dele e simulou para o seu marido que aconteceu uma situação oposta ao que, na verdade, aconteceu de fato. Simulou que José havia tentado agarrá-la. E o que aconteceu? José foi parar em uma prisão fria e fétida. José perdeu seus sonhos e ficou à mercê ali de muitas fatalidades. Ficou durante anos naquela prisão. Então, muitas vezes, a traição ela não começa com um grande ato. A traição normalmente ela começa com pequenos sinais, pequenas coisas. Para mim, amar é uma decisão, assim como ser fiel ou trair também é uma decisão. É uma questão de caráter. José, ele tinha o caráter solidificado, e por isso que ele venceu. O casamento perfeito não é aquele que não existe nenhum problema, não é aquele que é um mar de rosas, mas é aquele em que ambos se recusam a desistirem um do outro, mesmo com suas falhas e problemas que existem em todo relacionamento. Mas eles não desistem um do outro e cumprem aquele propósito de fidelidade, né, a parceria que deve existir. Em nossa sociedade existem alguns preconceitos. Por exemplo, existe um preconceito em relação às mulheres separadas ou divorciadas. E esse preconceito vem principalmente de outras mulheres. Não sei, parece que as mulheres separadas ou divorciadas representam algum risco. E na verdade não, gente. Porque uma mulher, por exemplo, que foi traída, foi abandonada, ela jamais deseja isso para nenhuma outra mulher. Ela não deseja que ninguém passe por isso, porque ninguém merece passar por isso. Um outro preconceito que existe também é assim, quando é a mulher que pisa na bola, ela não vale nada, ela não presta, é uma vagabunda, eu não vou nem falar os outros adjetivos. Mas quando é o homem, aí a situação muda de figura. Ah, porque foi o diabo, foi macumba. Tudo bem, eu acredito que existe o mal, eu acredito que existe o diabo, eu acredito que existe trabalhos do mal. Só que existe também uma coisa muito importante que Deus deu para cada um de nós, o livre-arbítrio, o poder das escolhas. Cada pessoa tem o poder de fazer suas escolhas. José fez a escolha dele. Ele escolheu ser íntegro, ser fiel. E dentro do nosso coração existe uma chavinha que só nós podemos abrir. Então, para a gente permitir que Deus entre dentro do nosso coração, a gente tem que abrir essa chavinha para Ele. Deus não é invasivo, Ele não entra sem ser convidado. Assim como o mal também, para entrar no nosso coração, a gente tem que permitir. A gente dá espaço. Então, não devemos culpar a Deus pelas nossas escolhas erradas. Deus não tem culpa. Nós temos o poder das escolhas. Nem sempre seremos bem recompensados pelas nossas boas ações. Aí você pode dizer, mas eu fui fiel, eu fui íntegra, eu fui honesta, e olha o que ele fez comigo. É verdade. Nem sempre seremos bem recompensados, e José foi um exemplo disso. A princípio, ele não foi bem recompensado. Mas se ele não tivesse agido daquela forma,
Deus não teria concretizado os seus planos na vida dele de mais tarde que ele veio a se tornar o governador do Egito. E além de livrar toda aquela nação da fome e da seca, ele ainda salvou a sua família, livrou a sua família. Então Deus tinha um plano maior. E ele, veio se tornar o governador do Egito. Olha que maravilhoso isso. Então, muitas vezes, a sua decepção, a sua tristeza, a sua frustração é a ponte de ligação entre a sua vergonha e a sua vitória. Forte isso, né? Muito forte. Então, você não deve se entristecer se você está sendo injustiçada ou se você foi injustiçada. Não se entristeça com isso. Creia que Deus não perde o controle, seja qual for a situação, não importa qual seja a situação. Deus está sempre no controle e Ele sempre tem o plano B. É claro que, por exemplo, no meu caso, não era plano de Deus que acontecesse o que aconteceu, porque, como eu já disse, a família é um projeto muito especial de Deus. Deus ama a família, mas a outra pessoa teve o poder de escolha e Ele fez a escolha dele. Então, eu poderia ter, como eu já disse também, eu achava que a minha vida tinha acabado e eu poderia entrar num ciclo de depressão e ficar amíngua e poderia nem estar viva agora falando com vocês, mas eu escolhi viver. Eu vi que vale a pena viver, porque nós temos muitas coisas para agradecer e eu consegui reconhecer isso e jamais culpei a Deus por nada, porque, como eu disse, cada um faz as suas escolhas. Então eu só quero dizer uma coisa, a traição não compensa. Não compensa de forma nenhuma, não compensa a vingança, não compensa. E também uma coisa muito interessante é que os filhos, eles jamais se sentem bem sabendo que têm pais traidores, porque isso traz uma desestrutura emocional para eles e traz consequências na vida futura. E é por isso que hoje em dia nós temos tantas famílias desestruturadas. Mas não fique triste se aconteceu na sua família. Você pode encerrar os ciclos. Se houve casos de traição na sua família, de infidelidade, você tem o poder de encerrar os ciclos com a sua decisão, com o seu poder de escolha em fazer diferente, em ser diferente, em não querer que essa história se repita. Há alguns dias atrás eu compartilhei um dado interessante que fala que na máfia italiana um dos princípios básicos é que eles têm que ter fidelidade às esposas. Porque se você não é fiel com a pessoa que tem confiança para fechar os olhos e dormir do seu lado, você não é digno da confiança de ninguém. A confiança, ela é indispensável. A traição é uma coisa, não é aceita nem no mundo do crime. A traição é repugnante, não vale a pena e, como eu já disse, é muito melhor ser a parte ofendida do que a parte ofensora, porque nada paga a paz da gente, nada paga. E se você for pagar na mesma moeda, você vai se tornar igual àquela pessoa, então não vale a pena. Vale muito mais a pena você prezar pelos seus princípios, pelos seus valores e tentar ser uma pessoa muito melhor do que você já é. Isso não tem preço. Gente, isso é o que eu queria passar para vocês hoje. Fiquem com Deus, um grande abraço. Obrigado por chegarem até aqui. Dá um like aí nesse vídeo. Se você puder, compartilhe essa mensagem. Ative o sininho para você receber as notificações. E muito obrigada. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Um beijo.